Rio Grande do Sul, terra de fronteira e hoje considerada de cultura rica e tradição singular, onde se comemora todos os anos em 20 de setembro a data do início de uma das mais longas e marcantes revoltas da história do nosso país, a Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos. Por 10 anos, de 1835 a 1845, a província Rio Grande de São Pedro mergulhou em um conflito disfarçado de busca por liberdade, porém seus propósitos foram puramente econômicos, culminando em um dos episódios mais vergonhosos metodicamente escondido dos livros de história, o Massacre de Porongos. Neste vídeo, vamos descortinar as motivações, os personagens celebrados como heróis e os momentos cruciais dessa guerra, com um olhar especial para o engodo lavado com sangue das vítimas da traição no episódio que marcou o final do conflito e que dignamente mereceu seu nome. O termo Farroupilha foi primeiramente empregado no Rio de Janeiro, capital do Brasil Império à época. Foi designado para se referir a liberais radicais que se opunham ao governo central, e deriva da palavra farrapo, pano gasto, tecido velho, que já era usada para se referir a pessoas de condição humilde, ainda que os estancieiros gaúchos não pudessem ser assim classificados. As charqueadas foram grandes unidades produtivas, dedicadas à fabricação de charque, carne seca, no Rio Grande do Sul, principalmente durante o século XIX. Elas foram a base econômica da província e um pilar do poder de sua elite rural. As charqueadas transformaram o Rio Grande do Sul no maior produtor de charque do império, gerando enorme riqueza para os grandes fazendeiros, conhecidos como estancieiros. A mão de obra nas charqueadas era majoritariamente composta por pessoas escravizadas, cuja vida era extremamente difícil devido às condições de trabalho, ao cheiro forte da carne e à exposição ao sol. A economia foi a principal causa da revolta, expressa pela crise do charque, o principal produto da região. Os produtores gaúchos enfrentavam a forte concorrência do charque platino advindos da Argentina e do Uruguai, que entrava no Brasil com impostos menores, prejudicando a economia local. Os altos impostos cobrados pelo governo central do Rio de Janeiro sobre os produtos gaúchos, enquanto beneficiavam outras províncias, geravam um profundo descontentamento entre os estancieiros e a elite imperial. Ou seja, ainda que liberais, exigiam que o Estado regulasse a economia. Como essa ladainha é tanto contraditória quanto antiga. Politicamente, havia um forte sentimento de autonomia provincial. A elite gaúcha, acostumada a certa independência devido à sua localização distante da capital e fronteiriça, ressentia-se da centralização do poder e da falta de representatividade nas decisões do império. Além disso, ideais republicanos e liberais, bem como a influência da maçonaria expressa em seus líderes, circulavam na época, inspiravam a busca por um governo próprio e mais justo. A Revolução teve como líderes grandes proprietários de terras, como Bento Gonçalves da Silva, um rico estancieiro, foi o primeiro presidente da efêmera República Rio-Grandense. Sua liderança foi fundamental nos primeiros anos do conflito. O general Antônio de Souza Neto foi uma figura militar eminente no conflito, tendo sido um dos principais líderes da República Rio-Grandense e o responsável por proclamar a independência em 20 de setembro de 1836. Esteve presente nas batalhas principais da guerra, como na Batalha do Ceival. Após a Revolução Farroupilha, Neto participou de outras guerras, como a do Paraguai, defendendo o Império Brasileiro, comprovando o acordo que garantiu postos militares no exército imperial aos líderes farroupilhas. Giuseppe Garibaldi, considerado o herói de dois mundos, lutou ao lado dos farrapos e, no Rio Grande do Sul, conheceu e se uniu a Anita Garibaldi, uma figura feminina de grande coragem e participação na guerra. Um dos feitos mais lembrados de Garibaldi foi a travessia por terra de dois lanchões, idealizados e construídos por ele, o Farroupilha e o Ceival, equipados com canhões. Com o auxílio de carretas e bois, a frota foi arrastada por terra de um rio até a barra do rio Tramandaí, e depois pelo sistema costeiro para chegar à laguna. Essa travessia exigiu um esforço colossal e se tornou um feito lendário, ainda que não perdurassem os efeitos da tomada de Laguna, uma expansão da Revolução na província de Santa Catarina. Garibaldi e Anita partiram para o Uruguai e posteriormente a Itália ao final do conflito em terras gaúchas. A guerra foi marcada por diversas batalhas, com vitórias e derrotas para ambos os lados.
Em 1836, os farrapos proclamaram a República Rio-Grandense, um marco na história do movimento. No entanto, a República nunca foi reconhecida pelo Império. Desta forma, comemorar uma revolta que não conseguiu se firmar na independência proclamada em 1836 é pelo menos digno de curiosidade. De acordo com pesquisas conduzidas sobre o assunto, o massacre de Porongos foi uma marca vergonhosa real e histórica na Revolução Farroupilha. Conforme historiadores, como Eusébio Assunção, os farroupilhas, quando guerreavam com forças opostas, capturavam as pessoas escravizadas. A estes era oferecida a oportunidade de alforria após o término das contendas, desde que lutassem pelos farrapos e que se tratassem de pessoas jovens ou capazes de lutar. Os demais eram vendidos no Uruguai e assim, em nome da continuidade da contenda, muitas famílias foram separadas para obter recursos sem se importar com aquelas pessoas. Já os escravizados dos estancieiros não eram levados para os combates e seguiam trabalhando nas propriedades dos líderes farroupilhas. Poderiam ser emprestados para outras propriedades ou alugados, mas nunca deixando a condição de escravidão ou de posse dos estancieiros farroupilhas. Ou seja, nunca arriscaram suas propriedades de nenhuma maneira e o ideal farroupilha não era por uma terra livre de escravidão. A conclusão da tese de doutorado de Daniela Valandro de Carvalho, Fronteiras da Liberdade, Experiências Escravas de Recrutamento, Guerra e Escravidão, é que a participação de escravizados e libertos nas guerras do sul do Brasil não resultou em liberdade ou cidadania plena, mas sim em uma condição de liberdade precária e negociada, que, na prática, muitas vezes se assemelhava a uma nova forma de servidão. Daniela participou do Inventário Nacional de Referências Culturais do IFAM em 2006. O INRC é um instrumento de produção de conhecimento e documentação utilizados pelo IFAM para a identificação de bens culturais de natureza imaterial. Através dele são identificadas as referências culturais, ou seja, aquelas práticas e bens culturais considerados os mais importantes para uma comunidade porque articulam sentidos de pertencimento e de identificação, dizem respeito à memória e à identidade das pessoas que neles se reconhecem. Outro pesquisador também envolvido no inventário foi o historiador Vinícius Oliveira, que relata: acreditamos que este trabalho possa se somar aos esforços da população negra em se identificar com a história do Estado, geralmente vista como resultado unicamente da colonização lusitana, alemã e italiana. As pessoas em condição de escravidão no período da Guerra dos Farrapos tiveram seu papel na construção do imaginário sociocultural gaúcho, por mais que a vergonha dos feitos farroupilhas tenha sido encoberta por tantos anos. Os descendentes possuem todo o direito de reivindicar essa memória e exigir a reparação mínima sobre esse grave crime cometido pelos ditos revolucionários. A data de 20 de setembro deveria ser de reflexão sobre honradez e responsabilidade e não um festejo insensato sobre algo que jamais aconteceu da forma que costuma ser contada. Os ditos heróis da Revolução possuem quem os defenda até hoje, seja na forma de políticos que batizam ruas e bairros em memória aos comandantes da Revolução, ou com patrões de centros de tradições gauchescas, os CTGs, mas a memória dos lanceiros negros, traídos e assassinados por escolha de seus comandantes, ainda buscam por algum reconhecimento público sobre como foram vítimas de toda ordem na mão dos estancieiros. Não podemos classificar como trágicos os acontecimentos como alguns preferem fazer, já que tragédia é algo que não podemos evitar. O massacre foi uma opção considerada e escolhida pelos líderes do Levante e colocado em ação. Com isso, a classificação do massacre cabe como um crime premeditado em nome de benefícios previstos para as lideranças. O ano de 1844 marca um dos episódios mais controversos da Revolução Farroupilha, o Massacre de Porongos, ocorrido na noite de 14 de novembro, na Coxilha dos Porongos, próximo a Pinheiro Machado. Lagenaria ciceraria é uma espécie de planta popularmente conhecida como porongueiro. Seus frutos são utilizados para se fazer cuias e cabaças. No Cerro de Porongos estavam acampados aproximadamente 800 lanceiros negros, pessoas escravizadas que lutavam nas fileiras farroupilhas sob a promessa de liberdade ao final do conflito. Essa promessa, infelizmente, nunca se concretizaria para muitos deles.
Sob o comando do general imperial Francisco Pedro de Abreu, conhecido como Chico Pedro, ou Moringue, as tropas imperiais atacaram o acampamento farrapo de surpresa, em uma ação que muitos historiadores consideram uma traição. A Guerra dos Farrapos estava prestes a terminar, mas no caminho da paz havia um entrave: os negros escravizados que lutavam em troca de uma liberdade prometida. Davi Canabarro, um líder farroupilha, estava diretamente envolvido nas negociações e, segundo documentos, a opção por massacrar os lanceiros foi posta e aceita. Como no Brasil imperial a escravidão ainda era lei, logo a promessa de alforria feita pelos farrapos não poderia ser cumprida para firmar o acordo de paz com o Império. Desta feita, o acordo que garantia o fim do conflito e cargos nas forças imperiais aos comandantes farroupilhas, exigia uma resolução quanto aos lanceiros. Diante da promessa que não poderia ser cumprida, a saída foi trair a lealdade de lanceiros e infantes negros. Assim, fora ordenado que acampassem separadamente das tropas, como já de costume. Afinal, para os farroupilhas, ainda que fossem lanceiros leais, ainda eram pessoas negras escravizadas e costumeiramente mantidas separadas dos brancos. Na ocasião, essa distância entre as tropas foi maior do que a habitual. Também suas lanças e cavalos foram retirados previamente do acampamento dos lanceiros negros, sem nenhuma explicação. Desarmados e confiantes na promessa de serem libertos após a assinatura da paz que se avizinhava, os lanceiros negros foram brutalmente massacrados naquela noite. Estima-se que centenas perderam suas vidas naquele fatídico dia. Os sobreviventes foram levados pelas forças imperiais, para venda ou devolvidos aos seus proprietários. Para os farrapos e para a memória da população negra, Porongo se tornou um símbolo da crueldade da guerra e da mentira das promessas de liberdade, visto que para que a paz fosse alcançada pouco importou aos líderes que ela fosse conquistada com mentiras e a pior das traições sacramentada com assassinato. A Revolução Farroupilha chegou ao fim em 1845 com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, intermediado por Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. O tratado concedeu algumas das reivindicações dos farrapos, como a liberação dos impostos sobre o charque e a escolha do presidente da província pelos gaúchos, mas a República Rio-Grandense não foi reconhecida, tampouco as pessoas escravizadas que eram combatentes teriam direito à liberdade. Condição essa que motivou o massacre. Apesar da derrota militar, a Revolução Farroupilha deixou um legado profundo na identidade gaúcha, resultando em todos os anos na data de 20 de setembro, pessoas usam roupas baseadas no que se imagina de vestimenta de grandes estancieiros, bem diferente das usadas pelas pessoas menos abastadas que engrossavam as fileiras farroupilhas. O dito espírito de rebeldia, a defesa da autonomia e a valorização da cultura local não foram fortalecidos e sim utilizadas para tentar mascarar a mácula dos líderes que representavam o pensamento médio comum da época quanto às pessoas escravizadas. Portanto, mesmo que nem todos os objetivos fossem alcançados, os poucos que lhe foram assegurados no Tratado do Poncho Verde justificavam o assassinato daqueles que foram enganados pelos farroupilhas. A memória sobre o massacre de Porongos deve servir como um lembrete doloroso das complexidades da história e da luta por liberdade, especialmente para aqueles que foram marginalizados inclusive na história e explorados no conflito. Salve, salve a todas as pessoas! Aqui é o BenTV de Pelotas. Todas as referências e materiais utilizados na produção deste vídeo estão no comentário fixado e podem ser acessados a qualquer tempo. O campo de comentários existe para você expressar sua opinião sobre o tema do vídeo e fique à vontade para comentar. Caso tenha gostado do conteúdo, dê um like e faça sua inscrição no canal para acompanhar outros vídeos como esse. Espero que tenha gostado e até a próxima!